Olá, pessoal. Nós estamos aqui novamente para um episódio do Arraste uma Cadeira, um episódio muito especial e com um convidado mais especial ainda. Então, eu já vou pedindo para vocês curtirem, compartilharem com seus amigos, se inscreverem no canal. Tudo isso é muito importante para o nosso podcast ter um alcance maior e para que todos aqui da nossa cidade de São João da Boa Vista possam conhecer esse convidado que hoje está aqui, um convidado maravilhoso. Primeiro eu vou apresentar aqui quem está do meu lado, meu filho. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Hoje o programa vai ser muito legal, muito bom mesmo. Acompanhe. E aqui em nossos estúdios, o nosso convidado, Célio Beraldi. É isso, Célio? Baraldi. Baraldi? Isso. Ah lá, Célio Baraldi, presidente do Lar Vicentino São José. Conta pra gente aqui, ô Célio, da onde que você veio, se é casado, se é solteiro, se você tem filho. Fala a ficha corrida. Em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer em nome dos nossos idosos, né, em nome da Sociedade São Vicente de Paulo. Eu sou o Célio Baraldi, sou professor da área de humanas, né, e também escritor, né, hoje poeta, né. Sou solteiro, mas tenho um filho aí de 23 anos, quero falar aí do Tiago, pessoa maravilhosa. Que bacana. E estamos aqui, né, para poder participar desse programa. Eu gostei do nome, Arrasta uma Cadeira, né? Isso significa um bom papo, né? Uma boa conversa, né? Boa conversa, até porque a gente tem tanta coisa para falar e até mesmo para pedir para esse lar de idosos, né? Tão carente. Sim, uma casa... Eu costumo dizer que o Lar São José, o Lar Vicentino São José, para mim é um santuário, né? Por quê? Primeiro, ele pertence à Sociedade São Vicente de Paulo. A Sociedade São Vicente de Paulo é uma instituição, uma sociedade internacional. Ela tem quase 200 anos de fundação. Puxa vida! Fundado por um grupo de jovens, em 1833, jovens universitários, né? Bacana. Liderado por um jovem chamado Antônio Frederico Ozanam, jovem que estava à frente do seu tempo. O precursor da doutrina social da Igreja. Doutrina social da Igreja Católica, que hoje é matéria até em direito, né? Sim. E a sociedade está em 154 países, e aqui no Brasil nós já estamos há 152 anos. E olha para vocês, a informação que eu vou dar, poucos são-joanenses conhecem. Em São João nós estamos quase há 90 anos. É muita coisa. Muita coisa. De fato, eu não tinha ideia desse tempo, desses 90 anos. E nós somos aqui em São João da Boa Vista, uma média próxima a 150 vicentinos, que também formam pequenas conferências, que são grupos que atuam na área da caridade. E nós atendemos hoje, em média, 350 famílias com cestas básicas mensais. Fora do Lar São José. O Lar São José é uma obra que a gente chama de obra unida. É uma obra estendida da Sociedade São Vicente de Paulo, que tem 60 anos de fundação, né? E é especificamente para acolher idosos. Né? Então, aqui em São João, 60 anos. Aqui em São João, 60 anos. A Sociedade São Vicente de Paulo, dentro da região de São João da Boa Vista, né? Nós estamos presentes aqui na região em 7 cidades. Então, de lares, nós temos o Lar São Vicente de Casa Branca, com 23 idosos. O Lar da Terceira Idade em Espírito Santo do Pinhal, que é a minha terra, né? Lá nós estamos com um lar, tem 50 idosos. Aqui nós temos 36 idosos. Perdão, 39 idosos. Né? E também uma creche em Pinhal com 90 crianças. Nossa. Então, assim, os vicentinos aqui na região é bem presente e é um trabalho bem edificado. A pergunta mais todo mundo faz, né? O que o vicentino faz, né? Vicentino faz caridade, né? Que bacana. É caridade. Os 3 pilares que sustentam os vicentinos, primeiro é a fé, né?
Então, nós somos uma entidade ligada à Igreja Católica. Né? Mas ajudamos todas as denominações religiosas, culturais, enfim, nós não temos nenhum tipo de discriminação. Então, a fé é o primeiro pilar. O segundo pilar é a esperança. Mas não do verbo esperar, né? Do verbo esperançar. Que é esse sonhar com o novo, sonhar com o diferente. Né? Transformar uma realidade. Nesse caso, quem está em pobreza é um esperançar de transformar a vida dessas pessoas, de promover vidas que saiam da pobreza e possam ter vida com dignidade. No caso do Lar São José, nós damos dignidade a esses 39 idosos. Ao chegar no final da sua vida, precisa de cuidado, precisa de carinho, precisa de assistência, precisa de atenção e presença. Né? E a caridade é o terceiro pilar. Né? Então, fé, esperança, caridade. Né? A tríplice teologal. Né? E a caridade é a ação, é o que transforma. Né? Então, o nosso lar ele é caritativo. É uma casa de caridade, que vive da ajuda, da caridade, aqui em especial, do sanjoanense, há 60 anos. Né? Nós vamos poder conversar um pouco mais, né? Claro. Mas é uma casa que vive, eu digo que lá é um santuário, porque é um santuário. O santuário é onde acontece a graça de Deus, né? Onde Deus se faz presente, se manifesta. Quem entra no lar... Tu esteve lá presente. Sim. A gente entra no lar de uma forma e sai renovado. Né? Eu costumo dizer que o olhar de cada idoso, o sorriso de cada idoso, é o sorriso de Deus, é o olhar de Deus. Né? Porque, como diz o nosso patrono, que é São Vicente de Paulo, né? Deus sorri no próximo, e o próximo é o pobre. Né? Então, esse é sorriso e esse olhar que a gente tem lá. Eu me esqueci de dizer que aqui com a gente também, embora eu não esteja aqui na mesa, mas nós temos o Ângelo, né? Uma pessoa que se dedica de corpo e alma e coração lá. O nome dele é o próprio, Ângelo. Né? É o verdadeiro anjo da guarda do lar. Né? Ele sabe o nome de todos os idosos. Eu estou dizendo porque eu fui lá, viu, gente? Eu passei uma tarde lá e até me serviram um bolo muito gostoso. Ele tem um cuidado, um carinho muito grande, a gente tem que reconhecer isso. Né? É um apoio muito grande, porque nós temos lá 33 colaboradores, né? E o Anjo que coordena essa equipe. Então nós temos uma equipe técnica grande para esse cuidado. Veja bem. Fala umas, assim... Essa equipe técnica é composta por quem? A equipe técnica ela atende o que é o regimento do Conselho do Idoso, né? Do Estatuto do Idoso. Né? Então, como é uma instituição de moradia de longa permanência, nós não somos clínica. Tá? Nós não somos clínica, nós somos moradia de longa permanência. Você vai se lembrar que quando esteve lá, nós temos idosos que estão em situação até clínica. Né? A gente vai explicar como é que é o tratamento médico deles. Porém, nós precisamos de uma assistente social para cuidar da vida social do lar. Né? Porque a gente conversa com governos, conversa com autoridades, né? Conversa com o Poder Judiciário, precisamos desse profissional. Temos um psicólogo, né? Porque as nossas crianças, né? Precisam desse atendimento. Temos uma enfermeira que é uma referência, né, de cuidadora, né, que vai cuidar de toda essa parte de medicação, né, um nutricionista, né, que precisa balancear a alimentação dessas crianças fitness, né, os fitness da terceira idade, né. Eles não podem comer qualquer coisa ali. Se deixar, come. Se deixar, come. Escondido. Mas a gente cuida da alimentação deles porque isso é muito importante. Né? E temos também uma coordenação, que no caso o Ângelo, que também é assistente social, que faz a parte administrativa. Né? E depois nós temos uma equipe de cuidadores de idosos, né? Temos o pessoal da limpeza, a lavanderia, né?
uma pessoa que cuida da lavanderia, que não é pouca coisa, né? Nossa, é muito grande, né? É um sistema de hospital. Foi viu? uma surpresa para mim. Tudo tem necessidade até de máquina de lavar industrial. Sim, e temos lá serviços gerais, um motorista, né? E nós temos também as cozinheiras, as auxiliares de cozinha, né? Então é uma equipe muito grande para cuidar dessa criançada toda, né? Essa criançada da terceira idade. E depois que vocês é que vão, que localizam esses idosos em estado de necessidade ou as famílias que levam até lá? Doutora Deise, a pergunta da senhora é muito pertinente, né? Porque é uma pergunta assim, que nos leva para um horizonte de alegria e um horizonte de tristeza. Tá? São 2 pontos importantes, são 2 pontos de vista importantes. O Lar Vicentino São José, como ele nasce com a Sociedade São Vicente de Paulo, nós acolhíamos as pessoas, esses idosos, porque muitas vezes a família não tinha como cuidar dele em casa, né? Então a gente recebia e criava-se todo um vínculo aí com a família e tudo mais. Porém, com as mudanças da lei, a criação do Conselho do Idoso, nós estamos falando da década de 90, né? Aí, finalzinho da década de 90, quando nasceram os conselhos, foram nascendo os estatutos, né? Porque é bom ser professor de história, né? A gente não esquece das coisas. E aí precisou fazer um processo de adequação. Aí o que acontece? Vem o poder público, o poder judiciário, e olha que precisa de espaço, né? De um espaço para quem? Para receber o idoso, né? A sociedade está envelhecendo. Já envelhecia, sempre envelheceu. Porém, hoje se envelhece, nós temos muito mais idosos do que alguns anos atrás, né? E aí nós temos hoje uma parceria com a Prefeitura Municipal de 36 das moradias que nós temos, né? Aí vem o horizonte triste, né? Que eu vou falar aqui, né? A maior parte desses 36 idosos não estão lá porque eles chegaram lá por vontade própria e tudo mais. Porque a vontade do idoso, nós vamos ficar idosos, né? Se Deus quiser, né? Alguns há mais tempo, outros vai levar um pouco tempo. Nós gostaríamos de estar na nossa casa. E com a nossa família. Com a nossa família, curtindo o meu neto, a minha neta, meu filho, minha filha, né? Comendo aquela macarronada com frango no final de semana, né? Não é isso? Esse é o sonho. Mas a vida mudou tanto. A vida mudou tanto. E muitos dos nossos idosos viraram problemas para as famílias. Nós temos idosos que virou peso para as famílias. E as famílias, não estou aqui para julgar família nenhuma, porque cada caso é um caso. Porém, nós temos lá idosos que foram levados pelo poder da justiça, porque estavam em abandono, que estavam em situação de negligência, vulnerável, né? Que é muito problemático. Problemático, idosos que estavam desnutridos, desidratados, né? Tem muitos idosos que eles nem se dão conta e ficam pedindo, porque eu estou falando porque eu estive lá, né? E ficam pedindo para voltar para casa. Sim. Eles querem voltar até para esse lugar onde eles não estavam tendo. E que a casa nem mais está a poder da família deles, né? A maior parte dos nossos idosos não tem visita familiar, para vocês terem uma ideia. Então a maioria não é de idosos que foram, ou as famílias que foram procurar vocês. Não. A Foi maioria por um fator externo. Externo, né? E que virou um fator judiciário e uma ação da ação social da prefeitura, junto com o Ministério Público, teve que conduzir ele para uma casa, né, que pudesse acolher. De acolhimento. Aí que eu volto na palavra santuário. Ainda bem que tem esse santuário que é o Lar São José. Né? É verdade. Porque tem lá, nós temos uma fila de espera, 8 a 12 idosos que estão na fila de espera. Né? Nossa. Olha, pessoal, é muito importante, eu vou reforçar aqui com o Célio, é muito importante que todos aqui de São João saibam que o Lar Vicentino São José, ele não tem uma renda própria, não tem uma fonte de renda. Ele precisa de doações, e muito. Como eu disse, doutora, nós somos uma casa caritativa. Ela nasceu da caridade e ela tem que viver da caridade. Nós não temos nenhuma fonte de renda a não ser a doação. Temos a parceria com a prefeitura? Sim.
A prefeitura colabora com os 36 idosos. Né? Porém... Mas tem toda uma estrutura tem muito toda uma maior estrutura, por né? trás Tem a disso. questão, se usa muita energia elétrica, se usa muita água porque lava muita roupa, né? Tem que lavar sempre, todos os dias tem lavagem de banheiros, né? O refeitório tem que se lavar todo dia. Além dos 39 idosos, nós temos os 33 colaboradores que comem lá também. Então, a gente precisa de alimentação. Verdade. Eu tinha me esquecido de falar isso daí. Nós temos o problema da questão de fralda geriátrica. Enfim, isso daí nunca termina, nunca tem o suficiente. Né? Eu digo que o idoso é uma criança com memória. Não é isso? Nós vamos nos tornar uma criança com memória. Memória do passado. Do passado. Então, ele suja muito a roupa, ele tem os seus hábitos, né? E isso é comum, isso é normal, né? E tudo isso gera gasto, né? Nós temos lá gasto também com combustível, com energia elétrica, com telefone, né? Com folha de pagamento. Então, a gente precisa da caridade, né? E qual é a caridade que vem? Nós temos pessoas que são benfeitores, como nós chamamos, né? Pessoas que abrem o seu coração e faz a sua doação, né? Faz a sua doação. Pouco, muito, não interessa, né? Para Deus, o olhar de Deus é carinhoso com aquele que doa, né? Aquele que pode colaborar é sempre bem-vindo, né? Eu sempre digo assim, esse é o terceiro lar que eu acompanho na Sociedade de São Vicente de Paulo, né? Graças a Deus eu tive essa graça, esse privilégio. E quem quer ajudar o lar, eu sempre convido assim, primeiro vai lá visitar. Exatamente. Né? Vai lá visitar. Eu gosto de uma frase de Santo Agostinho. Né? Qual é? A minha formação é agostiniana, né? O que não entra pela menina dos olhos, não atinge o menino do coração. Né? Então, se você vai lá e vê aqueles idosos, aquelas idosas, você se apaixona. Você abraça a causa. Né? E, Célio, para quem hoje deseja fazer uma doação, uma pessoa física ou até uma pessoa jurídica, uma empresa, como ela deve proceder? Ela faz um contato direto? Ela vai até o local? Nós temos todas as fontes. A primeira eu recomendo assim, olha, venha nos visitar. Essa é a primeira. Bate lá na porta. O Lar São José, onde está localizado o Lar São José Vicentino, o Lar Vicentino São José, né, ele está localizado no bairro Santo Antônio. Lá no final do Santo Antônio. Isso, lá no final do Santo Antônio, bem próximo ali da PAI. Né? Tem a PAI e vira direita ali. Eu sou de Pinhal, eu vejo assim, esse olhar para esse bairro, eu acho interessante que boas entidades, instituições, né, sociais estão ali, né? E um deles é a PAI, né, e também o Lar São José. Eu tive uma lojinha de computadores quando eu era mais novo. E a gente fazia algumas... Tem uma escola ali também. Tem. A gente chegava a consertar as máquinas da PAI, ou de graça ou preço simbólico para ajudá-los. Eles faziam mingau quando a gente ia lá, eles faziam mingau. Vem na quarta que tem mingau, hein? A gente comia mingau lá na PAI. E aí, realmente, fica ali no finalzinho. Então, passa a PAI e vira direita, né? Isso. Ali estamos. Quem for lá vai encontrar, assim, um conjunto de casinhas, né? Um coreto, uma capela, né? E um refeitório. Então, assim... Hoje vocês têm lá captação de energia fotovoltaica, solar? Não, estamos fazendo os levantamentos de orçamento até para correr para a gente poder atrair as empresas, os benfeitores que queiram nos colaborar. Seria uma mão na roda, hein? Nossa. Seria maravilhoso, porque hoje a conta nossa é muito alta, né? Ainda mais agora que vai chegando o inverno. É mais roupa para lavar, né? E toda a roupa lá saiu da máquina, já vai para a secadora.
Então Sim. é muita energia. É muita energia. Muita energia. energia. Se for que nem ele está dizendo que é um regime de um hospital, você tem máquinas lá, bastante máquina para lavar, tem Sim, bastante máquina sim. para E as secar. máquinas são mais modernas no hospital, ao passo que lá no lar já são também. antigas, já vieram São arrumadas, máquinas. né? Então, assim, o lar ele tem esse gasto com energia. E para a gente voltar àquela pergunta de quem quer colaborar, né? Eu sempre pergunto assim, sempre convido para visitar pessoalmente. Depois, se você não quiser visitar pessoalmente, você não tem esse tempo por enquanto, né? Poderia entrar em contato com o telefone, vou pedir ajuda para o meu anjo aqui, o telefone do lar. 3622 3464. Esse é o telefone que depois vai aparecer embaixo. Isso, a e gente nós, coloca. E nós vamos colocar, e nós vamos colocar também Pra quem é de São o João, Pix, É. que é muito Pix importante, também. pessoal. Para né? fazer a doação. Não se esqueça né? para fazer a doação. Pra quem E não não se for esqueça daqui- também de visitar o lar. Não se esqueça. Para quem não for aqui de São João, prefixo é 19. A gente tem que colocar isso também. Porque vai em toda a região. E toda ajuda é bem-vinda. E lembrando que o lar Vicentino São José não é aquele que fica Ao lado dos ao lado bombeiros. dos bombeiros. Ao lado É dos outro, bombeiros. fica lá É no Santo outro Antônio. lar. É bom a gente fazer essa diferenciação, Célio, porque Esse lar, o Lar Porque tem São doação Vicente. que vai para o lugar errado. O Lar São Vicente de Paulo, que é aqui na avenida aqui, do lado do bombeiro, né? É uma casa também que cuida de idosos, né? E graças a Deus é uma casa que ela tem assim, uma subsistência favorável, né? Graças a Deus, né? São nossos irmãos, são pessoas também que acolhem idosos. No caso nosso, não. No caso nosso, nós estamos lá, a gente é caridade pura. É o que vem. Precisa né? de cara e coragem. Eu digo que a gente não passa mais o pires, a gente já passa a tigela que é para pegar mais. Eu achei muito interessante aquela capela quando eu estive lá. Eu fiquei encantada. Os idosos gostam. Vocês levam os idosos até lá, porque eu vi que o terreno é muito acidentado, é em declive, Sim. difícil para caminhar, e tem muitos que estão acamados, que estão na cadeira de rodas. Nós temos uma parceria, quer dizer, um carinho muito grande ali com o Padre Alexandre na paróquia Santo Antônio. A paróquia Santo Antônio que nos dá uma atenção pastoral lá, né? Então, quarta-feira sim, quarta-feira não, nós temos missa lá. Hoje estava tendo a missa lá quando saímos para vir para cá. Então, eles têm a missa quinzenal, né? E a prescrição de sacramentos direto no leito dos idosos é feito pela pastoral ali da paróquia Santo Antônio, né? A capela, por ser a casa ser de São José, a capela é dedicada a São José, né? E uma capela simples, muito bonita, uma carinhosa, né? bonita, É acolhedora, né? Então lá tem uma vida pastoral. Tem lá um grupo de senhoras que vai lá rezar o terço com os idosos, e os idosos participam, né? Bacana. É bem gostoso. E vi também, quando eu estive lá, com muita tristeza, né? Vi que tem já idosos que já estão, assim, completamente fora da realidade. Vi que as casinhas são identificadas. Sim. Conta pra gente disso daí. Cada moradia, como eu disse, né? Vou frisar, a nossa construção tem 60 anos, né? Então, são casinhas geminadas, né? Cada casinha tem 2 moradias. Nas moradias tem um quarto, um banheiro e uma pequena cozinha, né? E essas casinhas, um idoso em cada casa, uma idosa em cada casa, né? Devidamente separados, tal. Eles recebem, alguns não têm mais mobilidade, né? É aquela história, eles chegam lá com vida física competente, tudo mais, independente, aquela coisa toda, porém, a idade vai chegando, né? E alguns ficam cadeirantes e outros ficam acamados, chegam a ficar acamados. Aí nós temos toda a assistência nos quartos, né? Os que são acamados são acompanhados para o refeitório, para o banho de sol, para o momento ali de bate-papo no coreto, embaixo das árvores, que lá tem uma sombrinha bem gostosa, né? E também nós temos lá a vida com eles lá
na capela, mas também nós temos um salão de festa, né? De vez em quando tem um binguinho, né? Ou alguém vai lá fazer alguma atividade com eles. Então, assim, tem um espaço. Nós temos um espaço bem acolhedor, né? Então, para a vida social deles. Sim, né? é bem acolhedor, mas o piso está precisando de um Sim, o nosso pátio, doutora Deise, nosso pátio, nós precisamos da colaboração do São Joanense, porque é um pátio. Se é um pátio de 60 anos, imagina quantos idosos já não passaram por ali, né? Quanta história não tem aquele pátio. O pátio ele é de concreto, né? E nós já temos um orçamento, né? Eu não posso passar o orçamento aqui. Mas nós temos um orçamento, não é barato, para fazer toda a remodelagem do piso, deixar o piso antiderrapante, nivelá-lo, né? Para que a cadeira de roda não quebre, para que a cadeira de roda possa circular de uma forma mais tranquila, sem que o cuidador tenha que fazer força, o idoso com medo de cair ali, né? Então, é um projeto que nós temos, inclusive os empresários que estão assistindo, que puxe a cadeira para sentar com a gente, né? Isso. E venha trazer a sua oferta, né? Para participar com a gente, né? Tem muitos idosos que passaram ali, que já estão no coração de Deus, que tiveram os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, que hoje são empresários de São João da Boa Vista. Puxa vida! Não é? Então, assim, até para memorizar essas pessoas que lá estiveram e que findaram suas vidas com os cuidados do Lar São José, tem razão. Por uma questão de honra, de carinho, de afeto, né? Se quiser colaborar conosco, puxa a cadeira aí, vem conversar com a gente e participar. A gente fala de doação, Célio, às vezes a gente só imagina assim, olha, eu tenho que doar dinheiro. Mas, seria uma forma de doação, por exemplo, alguém que forneça a mão de obra para fazer uma reforma, ou então algum empresário que tenha um material e ofereça num valor muito abaixo, né? Eu não sei, eu estou falando realmente porque eu não sei, tá? Toda forma de ajuda é bem-vinda. Imagina o saco de cimento. O cara fala, olha, eu sou aqui empresário, eu fabrico cimento, eu vou doar o cimento para vocês, ou eu tenho que doar pelo preço de custo, ou eu dou um piso. Toda forma de colaboração é possível, é bem-vinda, né? Eu vou até mandar um abraço para o seu José. O seu José é um colaborador, um voluntário que chegou há quase um mês. E ele foi lá, ele é um biólogo aposentado, e foi lá e se ofereceu para fazer uma horta para a gente. Nossa, ele que tá lá bacana. Organizando uma horta para a gente. Eu né? me lembro que tinha um espaço, mas que estava desativado. Ele foi lá, ele se comprometeu. Veja né? se ele pode fazer aquela suspensa, né? Para não ter... olha, a gente deixou a criatividade dele porque ele está fazendo com tanto carinho, né? Nossa. Que o cenário do fundo do nosso lar era até feio. Hoje está bonito, viu? Né? Para a gente ver que está fazendo com carinho, com amor, né? É uma dedicação muito grande. Ser voluntário é uma coisa muito boa. De repente você quer doar como nós temos o Sr. José na horta, né? Temos outras pessoas que, perdão de não citar nome, porque também a memória me escapa, mas nós temos lá pessoas que vão lá para contar história, contador de história, nós temos cabeleireiras, né, que vão lá doar o seu trabalho, né? Tem outras coisas que é só ligar lá para a gente pode falar, olha, estamos precisando disso, daquilo, né? Ou também pode se doar em forma de espécie, um saco de cimento, ou tinta, alguma coisa que nós precisemos. Agora, também pode doar alimentos, né? Sempre a gente precisa de alimentos, né? Principalmente aquilo que é próprio do idoso, né? Mas hoje também nós precisamos muito. Eu vou aproveitar a oportunidade. Claro. Nós estamos aí perto da Páscoa, né? Quem acha que o ovo de Páscoa está muito caro? Né? Em vez de dar ovo de Páscoa para os nossos idosos, que nem todos podem comer chocolate, faça a sua doação em forma de lençol de solteiro. Nós estamos precisando muito de lençol de solteiro. Né? Sim, porque as caminhas são individuais, Sim, eu vi. E muitas vezes o idoso, uma vez que ele tem lá a sua necessidade por noturna, né? Porque o intestino de idoso é uma história, viu? Muitas vezes não dá para aproveitar o lençol. Então nós temos uma troca de lençol
muito constante, né? Então a gente precisa de lençol. Lençol de solteiro, né? Ou quem quer doar fralda geriátrica, né? Tamanho M, G, GG, né? Isso. A gente é sempre bem-vindo, né? Eu imagino. Muito bem-vindo, né? Ainda mais agora que vai entrar o inverno, eles usam muito mais. Porque muitas vezes vocês não podem reaproveitar o lençol, vocês me contaram. Não é nem seria, de forma higiênica não pode, seria né? anti-higiênico. Então a gente tem que ter uma rotatividade de lençol. Então quem quiser transformar o ovo de Páscoa em lençol, seja bem-vindo. Vai ser bem-vindo. Eu agradeço em nome de cada idoso e cada idosa. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, Célio, também, e Ângelo? Foi quando você me contou que muitas das casinhas que estão lá foram feitas, né, erguidas sem alicerce. Então, tem rachaduras ali, isso representa um perigo para esses idosos e foi por isso mesmo que eu pedi uma emenda parlamentar lá, destinada ao lar, mas que ainda não veio. Eu estou contando os dias e as horas. A gente agradece esse pedido da senhora aos parlamentares, né? Eu vou falar da história da casinha que não tem alicerce. Elas foram construídas lá no passado, né? 60 anos atrás. Naquele momento, aquele espaço do bairro Santo Antônio era praticamente, assim, vamos dizer assim, o fundão de São João da Boa Vista, né? Então, construir uma casa sem alicerce, para aquele momento, era barato e resolvia um problema da época. Que antes de acolher... Não passava nenhum carro, era isso. Não também, passava charrete, né? Cavalinho negro, né? E o que acontece? Antes do Lar São José ser um lar de idosos, ele acolhia famílias que aqui em São João da Boa Vista tinham os problemas de enchentes, né? Sim. Então, ele acolhia famílias, depois que foi se tornando só idosos, né? Então, aquelas casinhas foram construídas de forma emergencial. O quebra-galho. O quebra-galho. E os galhos quebraram e as casinhas ficaram, né? E veja bem que hoje nós temos passagem de ônibus, temos passagem de caminhão, temos movimento ali, né? E essas casinhas, elas começaram... Algumas nós temos problema de rachadura. Então, está sempre fazendo algo... uma emenda ali, uma emenda... aquela coisa toda, né? Nós temos um projeto que vai começar a ser desenvolvido agora em maio, né? Que é a derrubada de 2 casinhas para construir 6. Né? Vamos derrubar 4 moradias, vamos construir 6 moradias. Ah, tá. Né? Aproveitar melhor. Isso, é uma verba que veio de uma empresa, né? E nós já estamos com o projeto, começaremos agora em maio. Que bacana. Então, a gente quer mostrar que esse projeto dá certo, porque é uma empresa que está investindo, né? E outras empresas podem fazer o mesmo. Sim. Né? Outras empresas podem fazer o mesmo. Inclusive, existe vamos falar assim, um incentivo na hora de recolher impostos para as empresas. Sim, abatimento no imposto de renda, tudo. Isso é muito bacana, Isso é muito bacana. Eu digo que são 2 mãos, uma que lava a outra, né? É a mão da iniciativa pública, né? Ajudando o terceiro setor. Sim. Né? Hoje, eu sou um apaixonado pelo terceiro setor. Eu tenho uma história aí dentro do terceiro setor, não só com idosos, mas também com casas de jovens, de recuperação de jovens drogaditos. Hoje, o que está na mão do terceiro setor é voluntariado. Eu sou voluntário. Com muito orgulho. Né? Parabéns, Célio. Obrigado. O que está na mão dos voluntariados acontece. As maiores instituições do Brasil estão na mão dos voluntários, está na mão do terceiro setor. Né? Na região aqui de São Carlos, a Sociedade São Vicente de Paulo tem 41 lares de idosos. A maioria com acima de 30 idosos. Então, você vê quantos idosos são. E as direções desses lares são voluntários.
O maior hospital de câncer da América Latina é de Barretos. Sim. A diretoria é voluntária. O Boldrini é voluntário. A iniciativa pública, as empresas, tudo mais, olha para o terceiro setor e entende que esse coração, né, do voluntariado é o que faz bater, o que faz acontecer. É a força motriz. É a força, né? Então acontece, então eu digo isso, que aquele que é da iniciativa privada e quer investir no terceiro setor e quer abraçar a causa dos idosos, é o Lar São Vicente, é o Lar Vicentino São José, né? É o Lar São José. Até mesmo porque eu quero dizer assim, um desabafo em nome dos nossos idosos, tá? Uhum. Há muita pouca oportunidade e verbas que são destinadas para o idoso, Ah, sim. né? A gente vê assim fundações lutando pelo canarinho, pelo cachorro, pelo gatinho. Exatamente, Célio. Nada contra. Você tocou num ponto nada assim, muito... contra. Nada contra, nós mas temos em muito primeiro mais dinheiro lugar- para a criança, para o jovem e tal, Sim. mas o idoso é que fez Acaba a história desse país. É. Né? Tinha que ser mais direcionado. Os 36 idosos que nós temos lá, tenho certeza que quem for visitar lá os nossos idosos vai encontrar personagens lá que são personagens que sumiram do cenário sanjoanense, né? Que eram homens, senhores e senhoras que frequentavam o Mercadão, que frequentavam a praça, Sim. né? E eles sumiram. E onde estão? Eles estão lá. E eles não votam mais. De que maneira, Célio, que os vereadores poderiam ajudar vocês? Eu acredito assim, eu acredito na política pública. Eu gosto da política. Eu acho que a arte de fazer sociedade está na política. Né? Que o nosso querido Platão nos ajude aqui. É na política que a sociedade acontece. As leis públicas, fazer política pública é muito importante. Sim. Os vereadores, os deputados, os presidente, governador, né? Prefeito. Eu trabalhei com 3 prefeitos. Olha. Né? E eu sempre brincava com ele assim, e para os idosos, o que você vai fazer? Não, nós vamos lutar para não faltar remédio, não sei o quê. Não, isso é causa. E não é nem que você vai lutar, isso é obrigação. Não é? Quando eu falo lutar pelos idosos, o que nós vamos fazer para que eles cheguem no final da vida dele Uma com vida dignidade? Né? Eu tenho um amigo que é prefeito, não vou citar o nome aqui, que se ele assistir ele vai ficar muito bravo. Mas ele sabe que eu cito isso. Ele gastou um dinheirão para fazer uma pista de skate. Ah, meu Deus. Né? Sabe quantos skatistas frequentam a pista? Tá vazio lá. Tá vazio. Tá vazio. Né? E na época eu lembro que não, vamos gastar assim, fazer um pátio onde tem um pequeno palco para colocar alguém para tocar uma sanfona e um violão para eles dançar, para os idosos dançar. Isso. Fazer um bailinho num domingo à tarde, num sábado à tarde. Você chegou a ver lá em Poços Em um coreto que Poços, todos os a mais gente idosos sempre dançavam cita em Poços de volta? Calda como Eu já exemplo. dancei lá. Então, isso é fazer alguma coisa para os idosos. Os idosos também quer lazer, Uma alegria. idoso também quer espaço para... Né? Eu tenho amigos que têm grupo de teatro. Eu falo assim, pô, você convocou, todo mundo convocou idoso. Aí você tem que pegar um jovem, vestir ele de idoso. Por que você já não leva o idoso para fazer a velhinha do chapeuzinho vermelho, tal? Então a gente tem um olhar para os idosos muito diferente. O idoso está muito na margem. Voltamos à pergunta, o que um vereador pode fazer para o idoso? Eu disse para a senhora, quando nos visitou, um compromisso muito grande. Vou lá em Santo Agostinho de novo. Santo Agostinho dizia o seguinte, quando você dá um abraço, você se compromete, porque quem te abraçou te deu o calor dele para você. E você deu seu coração para ele. Então é um ritmo que se junta. Não há abraço sem comprometimento. Não há abraço que você não traga um pouco do perfume do outro com você. Né? Sim. Então, eu fui muito claro e muito e aproveitei a oportunidade e vou repetir. Claro. Né? Hoje, os vereadores dentro da Câmara, a voz daqueles que não têm voz
É o teu papel, como vereadora. Né? É a voz do que não tem voz. Eu estou sendo aqui a voz de 39 idosos. É verdade, Né? Célio. De 33 funcionários. Né? Eu estou sendo a voz deles. Mas lá dentro da Câmara, junto aos deputados, junto ao governo do Estado, junto ao prefeito municipal, Isso. você hoje tem um compromisso muito sério. Você é a voz desses idosos. Né? Eu não me esqueço desse compromisso, pode crer. E eu agradeço muito em nome deles, porque nós não temos quem fale por eles nesses órgãos. E toda vez que a gente chega, não estou aqui fazendo caricatura, por favor, não precisamos disso. Mas quando chega num órgão público para falar de idosos, para falar do lar, a gente pega a senha. Né? E eu sempre digo o seguinte, quem tem fome tem pressa. Né? E o idoso, veja bem, os nossos idosos não têm fome de comida porque a sociedade colabora. Mas existe uma outra fome, que é a fome da identidade, da empatia, do estar no meu lugar. Eu não faço mais a minha vontade, eu faço pela vontade do outro. Né? É difícil isso. E eu digo uma coisa que eu sempre gosto de relatar isso. Hoje, os nossos 39 idosos estão lá. Hoje são eles. Amanhã pode ser você. Exatamente. Pode ser tu, pode ser. Assim. Né? Um de nós, de vocês que está nos assistindo. Porque as coisas mudaram muito, viu, Sérgio? Mudam. Mudaram demais. Antes, não existia lar de idosos. Antes, você pegava o vovô e a vovó, levava para sua casa, né? Eles estavam Era lá prazeroso. Envelheceram, os filhos pegavam, traziam os pais para morar junto com a família. A minha família foi assim, moramos em 9. E veja bem que mudou muito, porque hoje nós temos idosos lá que têm... Nós temos idosos que têm 6, 4 filhos. E nenhum vem visitá-los. Sim, mudou muito, mudou demais. Mas uma outra coisa, para quem pensa assim, mas é porque está todo mundo trabalhando. Não, lá em casa, meu pai trabalhava o dia todo, minha mãe trabalhava também o período todo, mas nós que éramos filhos, desde pequenos já sabíamos e tínhamos obrigação de cuidar do vô e da avó. Isso é cultural, né? E nós perdemos um pouco dessa cultura. E nós perdemos essa coisa. Volto naquela questão de dizer assim que o idoso hoje, ele... Eu vou falar uma coisa, porque já que eu estou em nome deles aqui, eu vou falar. Enquanto a aposentadoria do idoso significa um potencial de empréstimos para investimento no neto, no filho, tal, o idoso é legal. Sim. A hora que a renda dele está comprometido com remédios, com fralda, aí já não ele com não trabalho, né? Com trabalho para dar banho, tudo mais, cuidado e tudo isso, o idoso deixa de ser interessante. Ele deixa de ser uma coisa fofa para ser uma coisa pesada. Infelizmente é assim. Essa é a realidade, gente. Eu não estou aqui fazendo nenhuma caricatura. Isso acontece em São João da Boa Vista e no Brasil todo. Né? E no mundo todo. E no mundo todo. Repito, nós temos que sensibilizar que o idoso, ele está lá. Ele precisa de carinho, ele precisa de atenção. Ele precisa da doação, ele precisa da caridade. Né? Os vicentinos não dão conta sozinhos. Por isso que a gente vai de encontro com a população. E tendo uma parlamentar, uma vereadora, né, que está lá dentro da Câmara e pega essa causa e quer ser a voz do sem voz, nos enche da esperança que eu falei aqui. Então dá para sonhar. Opa, tem alguém que está sendo a voz nossa lá dentro. Vai falar por nós. Né? Nós estamos precisando do pátio? Estamos precisando. Estamos precisando de ajuda para pagar a conta de luz? Precisamos. Conta de água? Precisamos. E como é que eu faço? Venha. Né? A população de São João da Boa Vista é quanto hoje? Deve estar uns 90. Já deve estar nos 100 a 110. Eu acho que, assim,
Extraoficialmente, mais de 100. Mais de 100. É. Então, lá, Nós vamos pegar R$1 de cada um? Já tivemos nossa, uma dá pra ajudar todas as vereadora que entidades. já fez até Né? um pedido Quem? de um censo. Uma vereadora, colega Pra fazer um minha, novo professora Ellen, pediu para fazer um novo censo. Sim, precisa. Então, veja bem, nós temos uma população proativa e produtiva. Né? R$1 de cada um ajudaria todas as entidades. Não é isso? Sim. Mas eu tenho que ser R$1 consciente. Porque, veja bem, quem dá esmola, a esmola ela tem um significado. Eu posso fazer da esmola um acontecimento importante na vida de alguém, transformar a vida de alguém com R$1, com R$2, o que for. Eu posso ter essa consciência, eu vou transformar a vida de alguém. Não é? Agora, se a esmola for um desencargo de consciência, você não muda nada. É importante você estar tendo voz aqui, Célio, porque muitas pessoas deixam de doar, eu tenho certeza disso, porque eles não têm essa ligação com a instituição. Eles não conhecem as pessoas ou a instituição a que eles estão doando. Então é importante que você falou, compareçam, nos conheçam, venham nos visitar, né? Eu acho que o Brasil, infelizmente, é um país que a gente cai muito em golpe. Então, quando vocês fazem o convite, é para a pessoa realmente poder ter total ciência e transparência do que está acontecendo lá dentro. E nós temos assim muito poucos espaços para falar. Quando a gente tem esse espaço aqui, tem que aproveitar. Sim. Né? O Andy fala assim, nós vamos. Né? Vamos, né? E vai fazer diferença, pode crer. Porque é o espaço que é nos dado. Eu acredito assim, você que está nos vendo, você que está nos assistindo, né? Eu quero que você faça aquela dinâmica da empatia. Se eu estivesse no lugar dos idosos, de uma das idosas, de um dos idosos, qual o carinho que eu gostaria de receber de mim? Qual o carinho que eu mereço? Eu mereço o carinho de uma doação, eu mereço o carinho de uma visita, porque nós falamos de doar o saco de cimento, a fralda geriátrica e tal, mas tem uma coisa importante, você pode doar o seu ouvido, o seu carinho, né? Uma horinha que você tirar num domingo à tarde para lá bater um papo com eles, prontos. Isso é saúde mental, é saúde mental para os nossos idosos e para você que foi visitar. Então, se o idoso vive da caridade, ele pode fazer uma caridade para você. Né? Sim. Vai lá visitar. Né? Deixa esse carinho do idoso te abraçar. Né? A saúde mental dele. Você lembra, era em Vargem, na rua do hospital, que tinha um lar de idosos? Tem ainda. Porque o que era legal lá era assim, Célio, eles, eu não sei se era os finais de semana, eu não sei quais eram os dias e horários, mas o prédio deles era direto, fazia ligação com a rua, e era uma grade. Então eles gostavam de ficar ali nos bancos. Eles colocavam os banquinhos e eles ficavam dentro. Ali carro vocês têm a passava. limitação. Cumprimenta todo mundo. A pessoa que ia passando na calçada já parava. E a gente conhecia um ou outro que estava lá, a gente conversava, porque a gente é de Vargem, né? Olha, fazem apenas 5 meses que eu cheguei no lar de São José, né? Eu sou o caçula lá, né? É uma criança ainda. Eu sou uma criança. Eu sou um quase idoso criança. Né? É uma casa que eu já conhecia por ser vicentino, né? E eu vim para a direção da casa, né? Junto com os meus confrades vicentinos para assumir a causa. Eu, assim, no susto, porque eu vim para resolver um problema de documentação e não percebi que era uma arapuca. Já ficou ali. Olha o Ângelo. Atraiu. E quando chegou o momento de que perguntaram, e aí, topa? Né? Eu já estava seduzido pelos idosos. Eu já estava seduzido pela atmosfera da casa. Se eu dissesse um não, eu não saberia qual era o sentido da minha vida nesses 5 meses. O que poderia ter acontecido. Não é fácil, né? Você tem que se deslocar. Eu moro em Pinhal, eu venho 2 vezes por semana para dar esse apoio ao Ângelo, né, de quarta e quinta, né? Como eu sou professor aqui da cidade vizinha de Vargem Grande, então isso facilita.
estar presente é importante, né? Nós temos uma diretoria, que são pessoas também voluntárias. E veja bem, o que é interessante, que eu quero colocar aqui. O lar São José, ele tem uma história para São João da Boa Vista, como São João da Boa Vista precisa da história desse lar. Explico. Quando a gente olha para a dinâmica daqueles idosos que estão lá dentro, não dá para negar que eles foram construtores dessa cidade. Eles foram colaboradores. Nós não podemos citar sobrenomes aqui, né, por uma questão de ética. Mas a gente vê assim, pessoas que construíram e que ajudaram muito a sociedade de São Vicente de Paulo. Que bacana. Né? E a sociedade de São Vicente de Paulo hoje pede para que São João da Boa Vista, a população, olhe para o lar como um espaço de reconhecimento, não só de doação, mas para preservar a história, a cultura, né, que existe naquele lar. E veja bem a nossa preocupação. Eu cheguei aqui faz 5 meses, né? E claro, quem chega com ideias novas, né? Quer mudar a equipe técnica lá fica assim, o que ele vai trazer de novo? Eu vou falar assim de uma pequena decepção. É pequena, porque eu entendo que do outro lado eu tenho que compreender que existe uma outra coisa. Nós temos um pátio grande lá, né? Temos um pátio grande lá no lar. Quem for lá vai se apaixonar. Eu falo que o nosso lar só pede para a Vila do Chaves. Mas é um espaço muito gostoso. Né? Eu propus para os feirantes da gente fazer uma feira popular lá dentro. A gente atenderia a população do bairro Santo Antônio, os nossos idosos fariam uma socialização, porque aí as senhoras vão colocar os seus brincos, seus batons, sua roupa bonitinha e vão para a feira. Inclusive, as senhorinhas adoram pintar as unhas. Sim. Nossa, você ia matar 2 coelhos numa cajadada só. Ou muito mais. E, em troca, a gente pediu para os feirantes, nessa permuta de carinho, que eles deixassem alguma coisa para o lar. Não tem dinheiro, não tem paga. Não tem aluguel do pátio. Deixa um alface, deixa uma abobrinha, né, para eles. Né? E a gente atenderia aí a população do bairro, tal. Porém, nós não tivemos essa compreensão dos feirantes. Né? Tentamos fazer reuniões e não tivemos retorno. Ah, que pena. Né? Por quê? Porque é uma preocupação muito grande. Tem gente que pergunta assim, mas por que você veio lá de Espírito Santo do Pinhal cuidar do lar de idosos aqui de São João da Boa Vista? Em primeiro lugar, a Sociedade de São Vicente de Paulo, ela é ampla. Eu posso ser chamado para ser presidente lá do lar de Araraquara. Eu tenho que ir. Qual que é o dia que você propôs fazer a feira? Na sexta-feira. Sexta-feira, ok. Que foi o dia que nenhum dos feirantes... Não há feira na cidade. Não iria alterar a rotina deles. Não. E ajudar o lar. E ajudá-los. Né? E ajudá-los. Mas eu quero dizer a todos os feirantes que estão assistindo esse programa, os portões e as portas e o coração do lar São José estão abertos. Né? A discussão ainda não fechou. Certo, né? Certo. Vamos trabalhar pouco mais. É para a gente poder falar que o nosso... infelizmente, a nossa sociedade pede muro grande, portão grande e tal. Né? Então a gente fica lá... A senhora mesmo falou, eu não imaginava que era tudo isso que tinha aqui dentro. A hora que entrei me assustei, não sabia que tinha tudo Tinha aquilo, aquela coisa gostosa lá dentro. Acho que eu cheguei a entrar lá 1 ou 2 vezes, não lembro por quê. E quem entra lá se apaixona. E o que eu quero propor aqui, aproveitando esse espaço em nome dos nossos idosos, em nome da minha diretoria da Sociedade de São Vicente de Paulo. Você tem um grupo de pagode? Vai tocar pagode lá para nós. Você tem um grupo de violeiro? Vai tocar viola lá para o nosso... Isso. Né? Quer fazer um bailinho? Vai lá. Né? Quer fazer um teatro para os idosos? Eles gostam. Sim. Sejam bem-vindos, a casa é nossa. Porque um dia a casa pode ser também sua. Sim, com certeza. Não com é? certeza. Eu envelheço e cada um pode... Então, assim, eu proponho sempre para a equipe lá, vamos pensar na socialização. Né? Se nós trouxemos essa proposta é ótima. Da sociedade o idoso para dentro da instituição, cabe à instituição colocar esse idoso para frequentar a sua sociedade.
Por quê? A gente já poderia entrar num assunto muito importante aqui. Hoje, por sermos uma casa de longa permanência, né? A gente não quer trocar as palavrinhas, mas vamos entender o que é longa permanência. Eu entro lá, vivo, e de lá vou para a eternidade. Sim. Vou ver Jesus. Entendi. Não é isso? Essa é a longa permanência, tá bom? É isso mesmo. Porém, o que acontece? Nós temos lá a colaboração, eles são moradores, é como se fosse a casa deles. Imagina que é a sua casa. Então eles frequentam o quê? A UBS do bairro, né? O postinho de saúde. Nós temos lá a visita da ação social, do departamento social do município, porque nós temos a parceria. Nós temos visita da vigilância sanitária, nós temos que estar em dia, né? Mas eles não frequentam nenhum lugar assim. A minha preocupação hoje é levar os idosos para frequentar. Nem se fosse aqui na praça. E trazer quem gosta de apresentar alguma coisa, de fazer alguma coisa. Por isso que veio a ideia da feira. Que é coisa mais popular que a feira? Nossa, é muito. Desde dos anos, desde o século XVIII existe feira, né? Né? E aí o que acontece? A feira é para a gente se encontrar, conversar, falar, fofocar, não é mesmo? Falar do jogo do bicho, do Palmeiras e tudo mais, não é isso? É na feira. E essas pessoas que estão lá dentro, esses nossos carinhosos idosos, eles frequentavam feiras. E a feiras, para eles, significa um espaço de sociedade, onde eu também sou reconhecido. Sim. Não é? Então, veja, a feira ela é importante. Né? Então, eu peço aos nossos feirantes que nos procurem. Fica o apelo. Venha cá, venha somar com a gente. Você não vai gastar nada. Nós temos lá, doutora Deise, nós temos lá o espaço do pátio. Quando chove, nós temos um espaço que é o barracão nosso de festa. Tem banheiro masculino e feminino, água filtrada. Sim, eu vi. Então, assim, a estrutura para fazer pronta. Pronto. E nós temos fregueses, que é quem? Os moradores. Porque bairro. Nós já fizemos uma enquete, dia 19 foi dia de São José, né? E nós tivemos lá a missa, né? Então, a missa, a Capela de São José, o padre Alexandre foi lá celebrar com a gente. E aí, no final da procissão, nós fizemos lá a enquete, né? O momento, né? Quem acha que deveria ter uma feira aqui? Nossa, não teve. Até o São José levantou a mão. Né? Então, assim, todo mundo aprovou a feira. Então, o cliente já aprovou. A gente só precisa agora do comerciante. Né? Tá. E queremos colaborar com eles com a gente. Sim. Como poderia ser feito outras coisas? Por exemplo, o pessoal que trabalha com brechó. Quer usar o espaço nosso lá, o barracão, para fazer um brechó? Ai, que bacana. Né? Traz o pessoal. Eu quero que os meus idosos, os nossos idosos... Veja o pessoal conversa, que ele possa apertar a mão, abraçar, beijar. E outro, pessoal, olha, às vezes a pessoa tem o medo do comprometimento. Não precisa ser toda semana, pode ser uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, depende da pessoa. Sim. A feira eu acho interessante ter toda semana, a feira. Sim. Porque pro comerciante, né? fideliza quem é ali da região, sabe que toda sexta-feira tem. Tem, sem dúvida. Mas é uma ideia, né? Feirante, brechó, tem outras aí. Tem. Né? Eu sei que tem feirantes que fazem, eles se reúnem toda semana em locais diferentes. Então tem os bairros que eles estão lá toda semana, né? Aos finais de semana, e tem alguns outros bairros que eles vão... condomínios. Eles fazem. Então, nós tivemos dificuldade de encontrar essa liderança. Até eu peço à senhora vereadora que, se puder encontrar essas lideranças, eu vou pensar que aqui nos nesse caso, acompanhem para conversar com essas pessoas. Porque é fora da nossa realidade também, mas eu posso pensar em que de repente ajudar nesse sentido. A ideia impacta e ela gera compromisso. E assusta, porque alguém está oferecendo para nós o espaço para eu vender. O cara já fica desconfiado. Fica desconfiado. É que você falou, é um país que está dando golpe em tudo, né? Desconfiado. Né? Mas a verdade é que a casa está aberta para isso. E também aqueles que queiram fazer cultura, né? Queira tocar um violão, queira
fazer, né? Tocar uma aula de pintura, que for, né? Que venha somar, né? Venha, tá certo. Né? Isso é o espaço que a gente tem lá. Eu vou assumir aqui um compromisso com você, Célio, de passar esse nosso podcast para os vereadores ouvirem, né? Nós estamos com uma equipe muito boa de vereadores, todos assim trabalhando. Eu fico encantada de ver, principalmente os mais jovens, têm o tempo todo para isso, se querem ver a melhoria da nossa cidade, são pessoas com muito boa intenção. Eu tenho certeza que apresentando esse podcast para todos eles vão querer conhecer o Lar Vicentino São José. Esse esperançar, ele acontece dentro de nós. Acontece. Né? Porque a gente espera realmente que esse espaço ele venha fortalecer, ser um fermento, uma semente germinando de muitos sonhos. Eu aproveito em teu nome, te convidar todos os vereadores para visitar a nossa casa. Isso. Né? Sim. Prefeito, eu sempre brinquei com os vereadores das cidades que eu trabalhei. Se você não conhece as entidades assistenciais do seu município, você não conhece o seu município. Boa. Não é? Porque lá a sociedade ela acontece com as entidades. Você tem que saber o que tem de idoso, o que tem de criança, né? De que tem de portador de deficiência física, que está precisando da ajuda, do grito do vereador. Claro, né? claro. Então, eu parabenizo a visita que a senhora fez a nós, em nome dos nossos idosos e nossa diretoria, porque essa visita foi muito boa. Veja que nós estamos aqui agora. Né? Então, não foi só uma visita. Né? São sementinhas. Né? São sementinhas. E eu convido todos os vereadores, o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, para que nos visite. Sabe? Venha passar. Às vezes a visita do beija-flor é rápida, né? Mas pensa que um beija-flor na visita rápida dele faz uma floresta, né? Então. Não é verdade? É isso então a gente mesmo. espera que os demais vereadores também venham nos visitar, venham nos comprometer. Todo vereador tem um deputado padrinho, né? Pois é. Não é isso? O deputado padrinho já foi acionado. E Fiz eles até um vídeo com eles sobre isso. E os deputados, eles precisam dos vereadores para estar olhando as entidades para falar assim, essa entidade, né? Então, as verbas parlamentares para as obras assistenciais, não só o Lar São José, como todos, é importante, porque quem vai falar com o deputado são vocês. Isso. Essa é a dinâmica, né? Essa é a didática da política de vereança, né? E eu parabenizo a disposição da senhora, a vocês, agradeço imensamente esse espaço, porque é muito importante para nós. E nós agradecemos muito de você ter se deslocado até aqui, nos dado toda essa atenção, e eu tenho certeza que isso vai ser repassado aqui para a cidade toda, não é mesmo, Hermete? Que vai chegar toda aqui. Nos empresários, que eles vão nos ouvir e nós vamos mandar um recado bem direto para que eles possam também colaborar, que tudo que vocês precisam é de caridade. Muito obrigada, Célio. Obrigado. E estamos lá com a porta aberta, repito, nosso coração aberto. Parabéns, que Deus abençoe. Eu disse lá na visita que a senhora é a voz do sem voz, e uma vez que a senhora é a voz do sem voz, Deus abençoe e que o seu mandato seja frutífero, abençoado e que projete essa cidade para a alegria que ela merece. Muito obrigada, Célio. E eu vou repartir isso com os meus colegas lá da vereança. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. E, olha, pessoal, curtam, compartilhem e repassem para os seus colegas. Esse pedido do Célio, como presidente, né, Célio, seu cargo lá, presidente do Lar Vicentino São José, é um apelo para que as pessoas possam conhecer essa instituição de caridade tão importante para os idosos e para que todos possamos ajudá-lo. Obrigada.